Graça e paz. Nossa personagem de hoje é Ana, uma mãe reverente, devota ao Senhor. Em sua oração, ela diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ali adorou ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Ana tinha uma característica muito marcante. Uma mulher que gerou o maior juiz da história de Israel. Sua característica marcante era a gratidão a Deus. Seu nome significa cheia de graça e favor. Ela viveu por volta do ano 1075 a.C. Ana viveu nos últimos dias dos juízes de Israel, e no seu contexto de vida, a poligamia era comum. Embora seu marido Eucana fosse um homem justo, ele seguia essa prática. Ana era sua esposa preferida, mas ele era também marido de Penina. A vida era muito difícil naquele tempo, e a quantidade de filhos era importante para auxiliar no cuidado da terra, no pastoreio das ovelhas e perpetuar o nome da família. Por isso, a esterilidade era considerada uma maldição para as mulheres casadas, e Ana sofria deste mal. Ana nos ensina que circunstâncias adversas não dizem necessariamente que os finais serão trágicos. Penina, a outra esposa de Eucana, irritava Ana por sua falta de filhos, e essa situação perdurou por muitos anos. Ana, com o coração pesado, um dia foi à casa do Senhor em Siló e lhe fez um voto de que, se um filho lhe fosse dado, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Deus ouve suas orações e lhe deu Samuel, cujo nome significa do Senhor o pedi. E depois de desmamar o menino, Ana o leva ao sacerdote Eli para que sirva no templo. E ela o encontrava uma vez por ano quando ia a Siló, ocasião em que ele lhe dava uma túnica de presente. Ana teve mais tarde 3 filhos e 2 filhas. A tristeza de Ana era porque não tinha filhos. E como já dissemos, na sua cultura era a pior coisa que podia acontecer a uma mulher casada. E Penina, além de ter filhos com Eucana, sempre a irritava. Seu marido lhe dava porção dobrada, mas isso não resolvia seus dilemas e angústias que só aumentavam. Ana não tinha filhos, mas era uma mulher de oração. E certa vez, quando adorava ao Senhor, seu clamor foi tão intenso em sua oração, por causa de sua tristeza, que ela pranteou fortemente enquanto orava. E ali fez um voto ao Senhor, de que se ele lhe desse um filho, ela o devolveria. Ao orar, Ana movia os lábios apenas, sem dizer uma só palavra. Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada e a repreendeu. Ana se explicou e derramou sua alma perante ele, que, ao perceber seu desejo intenso e seu espírito de sacrifício, demonstrado por sua entrega, lhe abençoou. Dessa forma, Ana se levantou, sua tristeza se foi, sua confiança foi renovada por aquela palavra liberada sobre ela e suas atitudes mudaram. Ana volta para casa crendo na resposta de Deus. E a resposta veio por meio da geração de um filho chamado Samuel, que é levado por ela até a casa do Senhor e colocado à disposição de Eli, o sacerdote. Ana agora tem um cântico em seus lábios como gratidão. Sua tristeza foi substituída por louvor e alegria, e por meio de sua canção ela demonstra que fora alcançada pela bondade do Senhor. Sua oração será a base usada por Maria, a mãe do Cristo, em seu Magnificat, oferecido ao Deus da aliança. Um filho era tudo o que Ana queria, mas ao tê-lo, ela o devolve ao Senhor. Seu sacrifício foi recompensado
com mais 5 filhos. Samuel cresceu, refletindo a reverência e o espírito de oração que havia em sua mãe, e foi, durante toda a sua vida, um homem de intercessão. Ana está na lista das mais nobres mulheres das Escrituras. Dona de uma fé extraordinária e comprometida com Deus, ela reconhece em sua oração o poder de Deus e dedica a Ele, em sua oração, o reconhecimento por poder confiar em sua justiça absoluta. Ana confiava que Deus cumpriria sua promessa e se alegra nas orações respondidas, e profeticamente em sua canção ela cita o futuro rei ungido pelo Pai Celeste. Ana, em um tempo de frieza espiritual, revelou um entendimento incomum das coisas de Deus. Lições da vida de Ana. Ana ensina-nos a orar em meio às tristezas da vida. O sofrimento de Ana era insuportável e isso a impulsiona a uma vida de oração, que começa com um coração pesado e termina com um coração esperançoso. A oração fará isso conosco. Orar transfere os fardos pesados de nossos fracos ombros para os fortes ombros de Deus. Lancemos nossas demandas sobre Ele, aquele que pode cuidar de cada um de nós. Ana também nos ensina a investir no propósito de moldar a vida de nossos filhos. Porque Ana viveu apenas alguns anos de maneira integral com Samuel. Mesmo assim, no tempo em que ele esteve com ela, ela incutiu nele muita sabedoria e conhecimento de Deus, a ponto de levá-lo a viver uma vida inteira de devoção a Deus. Nunca é cedo ou tarde para discipularmos nossos filhos e imprimir neles um desejo de caminhar com o Senhor. Nossa irmã Ana também nos deixa uma lição de que nossos votos ao Senhor precisam ser cumpridos. Ana poderia ter dado muitas desculpas para não abrir mão de seu único e desejado filho. Ela não hesitou em abrir mão de Samuel e dedicá-lo ao serviço da casa de Deus. Mantenha sua palavra. Nosso caráter é medido por nossa capacidade de honrar aquilo que dizemos. Deus nos abençoe e nos capacite a servi-lo em oração, intercessão, devoção e entrega. Deus te abençoe, em nome de Jesus.